Em Washington, crimes violentos viram furtos simples, agressões somem dos relatórios e o tempo de resposta é maquiado. A violência não caiu, foi apenas apagada pela manipulação estatal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Chubarashka, revisado por Libertus e narrado por Coreia com K. Donald Trump provocou furor em agosto de 2025 ao declarar emergência pública em Washington, assumindo temporariamente o comando da polícia local e convocando tropas da Guarda Nacional. A medida prevista na lei e amparada pela Constituição foi recebida pela esquerda e pela grande mídia como um ato autoritário, ilegal e até golpista. Mas a realidade é que nada do gesto de Trump foi inconstitucional. A própria estrutura jurídica de DC, uma jurisdição federal, não um estado soberano, dá ao presidente poderes claros para intervir em situações de emergência. O problema não está no fundamento legal da ação, mas no circo narrativo que se seguiu. De repente, os mesmos jornais e políticos que por anos denunciaram a violência crônica na capital americana passaram a minimizar a gravidade da situação. Em uma reviravolta retórica digna de novela, aquilo que antes era visto como caos urbano se tornou, na boca dos progressistas, um exagero fabricado por Trump. Mas essa farsa só se sustenta porque há anos o Departamento de Polícia Metropolitana de DC, o MPD, e órgãos locais vêm manipulando estatísticas para criar uma aparência artificial de segurança. E este é justamente o ponto que a grande mídia se esforça para ocultar e minimizar. Os números oficiais de criminalidade em Washington, D.C. não merecem confiança. Ao longo dos anos, foram deliberadamente reclassificados, rebaixados e manipulados, filtrados de maneira a apresentar uma realidade distorcida, criando a ilusão de que a violência urbana diminui drasticamente, quando na prática a população continua enfrentando os mesmos níveis de insegurança que o Estado insiste em esconder atrás de relatórios cuidadosamente moldados. Não se trata da teoria da conspiração, há casos documentados. Em 2020, a ex-sargento Charlotte Jossel processou o MPD denunciando que superiores instruíam oficiais a reclassificar crimes violentos, desde ameaças graves até assaltos e agressões físicas, como infrações menores como furto simples ou a categoria vaga de taking property without right, algo como tomar propriedade sem direito. Essa manobra retira os incidentes das estatísticas oficiais de crimes violentos, dando a falsa impressão de queda nos índices. O caso foi abafado com um acordo extrajudicial, mas a prática foi confirmada em documentos internos. E isso não parou por aí. A Fraternal Order of Police, sindicato que representa cerca de 3 mil policiais de DC, denunciou repetidamente que oficiais eram orientados a suavizar relatórios, transformando um assalto à mão armada em furto simples, ou um ataque violento em mera ameaça verbal. Crimes classificados como felony threats ou ameaças criminais, que em qualquer outra jurisdição entram nas estatísticas de violência, são tratados em DC como se não fossem violentos. O resultado é uma contabilidade oficial que apresenta quedas expressivas enquanto os cidadãos continuam enfrentando a mesma insegurança. Em maio de 2025, o escândalo cresceu. Michael Pullian, então comandante do 3º Distrito, região que inclui bairros movimentados como Adams Morgan e Columbian Heights, foi preso após denúncias de que ele próprio teria manipulado estatísticas de crime em sua jurisdição. Esse episódio expôs de forma clara o caráter institucional do problema. Não é apenas uma ou outra distorção, mas sim uma prática recorrente dentro da estrutura policial e administrativa da capital federal americana. A manipulação não ocorre apenas na classificação. Ela também aparece no atendimento às ocorrências. Um relatório do Office of the Inspector General revelou que técnicos forenses falsificaram horários de chegada em quase 700 investigações de cenas criminosas. Em vez de registrarem o atraso real, relatam que chegam em menos de 30 minutos, quando os despachos do 911 provam o contrário. Isso não só prejudica investigações, como mina completamente qualquer confiança que se poderia ter nos dados oficiais. Casos concretos mostram a gravidade. A jornalista Anna Giaritelli foi assaltada e agredida sexualmente em plena luz do dia em DC em 2020. O agressor foi preso, mas a ocorrência jamais entrou no Crime Map Official do MPD. Ao questionar, Giaritelli ouviu que o seu caso não contava como crime grave suficiente para entrar nas estatísticas públicas. Isso é mais do que mero desleixo, é manipulação consciente,
um apagamento de ocorrências para sustentar a narrativa de que a violência está caindo. Esse conjunto de práticas, reclassificação, exclusão seletiva e falsificação de prazos, revela que as estatísticas divulgadas por DC não descrevem a realidade das ruas, mas sim a realidade fabricada pelos gestores do Leviatã local. A violência é maquiada em relatórios, os números são embalados para o consumo midiático e a população é enganada com a ideia de que as polícias estatais de segurança estão funcionando. É nesse ponto que a ação do Trump ganha dimensão política. Ele se apoiou na ideia amplamente divulgada de um suposto colapso do crime na capital como justificativa para sua ação, mesmo quando os números oficiais apontavam uma queda significativa. No entanto, essa aparente diminuição não refletia a realidade das ruas. Era, em grande parte, fruto da manipulação estatística, reclassificação de crimes violentos e atrasos intencionais no registro de ocorrências. A reação progressista ao acusá-lo de exagero, de ignorar a Constituição mesmo quando plenamente embasada por ela, apenas evidencia a farsa. Eles continuam a defender números que há muito tempo já vêm sendo contestados, estatísticas que ocultam a violência real. Tudo para sustentar o discurso conveniente de que a cidade, fortemente democrata, está mais segura sob sua gestão. O contraste com 2020 é gritante. Quando Black Lives Matter incendiava cidades, saqueava lojas e causava bilhões em prejuízos, a narrativa oficial foi de protestos pacíficos. Quando comerciantes gritavam por socorro, quando bairros inteiros foram arruinados, a resposta progressista foi silêncio ou conivência, quando não diretamente envolvidos nos atos terroristas. Agora, quando um presidente exerce prerrogativas constitucionais em uma jurisdição federal, o mesmo establishment fala em tirania. Esse duplo padrão expõe a lógica perversa do Estado e de sua mídia. A realidade, o sofrimento das vítimas sem nome, a Constituição, não são de qualquer importância, senão quando servem para fortalecer a narrativa e ganhar chão no jogo político. Para os libertários, a lição é clara. Estatísticas produzidas pelo Estado são armas políticas, não descrições neutras da realidade. Elas podem ser infladas ou maquiadas conforme a conveniência para parasitar a casta política, desprezando completamente a real situação da população. Washington DC em 2025 tornou-se mais uma vez o palco de uma farsa cuidadosamente orquestrada. Trump foi acusado de instrumentalizar a criminalidade como justificativa para concentrar poder. Crítica essa que, no fundo, até possui algum fundamento. Contudo, de maneira ainda mais flagrante, seus opositores recorrem a números distorcidos, estatísticas manipuladas e relatórios seletivos para deslegitimizar a ação presidencial. Nesse caso, um fato incontestável e vastamente documentado. O resultado é uma constatação inevitável. A população permanece refém de um Estado que não apenas controla a aplicação da lei, mas manipula os próprios dados que deveriam informar a sociedade, moldando percepções e determinando o que deve ser considerado falso ou verdadeiro. No fim, pouco importa se os índices sobem ou descem, se a mídia qualifica protestos violentos como pacíficos ou acusações legítimas como terrorismo, ou se o presidente decide agir ou se omite. Enquanto aceitarmos que o Leviatã produza, filtre e molde os dados para validar sua própria autoridade, a liberdade continuará sendo apenas um ornamento retórico, uma promessa vazia nos discursos oficiais. O episódio de DC transcende a figura de Trump. É a demonstração clara de como o Estado tem o poder de fabricar realidades, de manipular percepções e até de recontar os crimes que afetam diretamente a vida dos cidadãos comuns. Essa é a verdadeira ameaça à liberdade. Não somente o caos visível nas ruas, mas o caos cuidadosamente construído nas estatísticas, nos relatórios e nas narrativas oficiais, sempre a serviço da tirania disfarçada de ordem pública. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima, fiquem com Deus, tchau, obrigado.